Você sabe me dizer qual é a função primária de um profeta? Se não sabe, eu quero te explicar sobre isso. Bora lá. Graças a Deus, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. E hoje é dia de lermos o livro do profeta Miqueias. Amém? O livro do profeta Miqueias, ele contém 7 capítulos. Então, é dia de lermos o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. É um livro bastante pequeno, porém com ensinamentos maravilhosos. E eu quero falar sobre qual é a função primária de um profeta. Analisando aqui este livro de Miqueias, nos traz grande entendimento sobre este assunto. Amém? Quero compartilhar com os irmãos Miqueias, no seu capítulo 1, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. O Senhor deu esta mensagem a Miqueias, de Moresete, durante os anos em que Jotão, Acás e Ezequias foram reis de Judá. As visões diziam a respeito de Samaria e Jerusalém. É bem verdade que não tem como colocar aqui uma ordem correta dessas visões que Deus deu ao profeta Miqueias, até porque não se sabe durante quais desses reinados foi dada as determinadas visões. Mas a pergunta é: qual a função primária de um profeta? Muitos acham que a função primária de um profeta é predizer o futuro, quando na verdade não. Essa não é a função primária de um profeta. A função primária de um profeta é anunciar os desígnios de Deus para com a humanidade, a fim de corrigir o passado e prevenir sobre o futuro. Este é o papel primário de um profeta. Amém? Mas por quê? Já começa falando sobre Samaria e Jerusalém, porque essas aqui eram as capitais de Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. Amém? Olha só o que vai dizer no versículo 5. E por que isso acontece? Por causa da rebeldia de Israel, dos pecados dos descendentes de Jacó. Quem é responsável pela rebeldia de Israel? Samaria, sua capital. Onde fica o centro de idolatria de Judá? Em Jerusalém, a sua capital. Então, o profeta Miqueias, ele batia muito de frente com os profetas da época, porque era uma idolatria exacerbada. Eles eram maus, os profetas da época. Eles não davam ouvido ao bem, faziam aquilo que era interessante para eles, sem ter pena nenhuma de causar mal. Era essa a situação da época. Agora olha o capítulo 3, versículo 1, que vai falar justamente sobre o julgamento contra os líderes de Israel. Versículo 1 e 2 diz assim: Eu disse, ouçam, líderes de Israel, vocês devem saber o que é certo, mas odeiam o bem e amam o mal, esfolam meu povo e arrancam a carne de seus ossos. Ou seja, eles só praticavam aquilo que era interessante para eles, custe o que custar. O profeta Miqueias, ele está observando que o povo de Israel já foi levado cativo e agora ele está vendo acontecer a mesma coisa com o reino do norte, Judá, e a sua capital, Jerusalém. E ele não quer que isso aconteça, mas para isso a pregação dele é: converta-se, converta-se povo, converta-se profetas, converta-se todo mundo. Aqueles que tiverem de se converter, que se converta. E isso causa um mal-estar. Por quê? Porque ele vivia em confronto contra esses falsos profetas. Agora, já no capítulo 6, lá no versículo 8, a palavra do Senhor vai dizer assim: Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você, para que pratique a justiça e ame a misericórdia e ande
humildemente com seu Deus. Isso daqui é uma das acusações de Deus contra o povo, porque o Senhor já havia anunciado qual era o desejo dele para com o povo. Só que o povo se esquece. Preste bem atenção. Quando tudo vai bem, grande parte das pessoas elas saem da presença de Deus. Mas é só as coisas começarem a ficar ruins que elas correm para os pés do Senhor em busca de socorro. E por esse motivo é que o Senhor usa até nações contra este povo, que é o povo do Senhor, por conta de que eles estavam afastados de Deus, fora dos caminhos do Senhor. E por isso Deus permite. Agora dá uma olhadinha no capítulo 7, que vai falar sobre a compaixão do Senhor para com o povo. Lá no capítulo 7, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: Que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esqueces os pecados dos que te pertencem. Se você pertence a Deus, porém andou vacilando, volte correndo para os caminhos do Senhor, porque o Senhor está pronto para te perdoar, independente qual foi o erro que você cometeu, independente o que aconteceu na sua vida. Deus, ele está te esperando de braços abertos, como um pai espera o filho a quem ele ama. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e fique na paz do Senhor Jesus.